IRDM11, o fundo de papel muito querido por muitos investidores aí, um fundo gigantesco que tem uma grande diversificação no seu portfólio. E hoje a gente vai analisar esse fundo para entender o que vem acontecendo nele, como que vai ser o ano de 2024, para saber se vai ser interessante investir nesse fundo ou é melhor continuar fora dele. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Já se inscreve aí e fica comigo até o final para a gente começar. Bom pessoal, e IRDM hoje custa cerca de R$ 77,43, com dividend yield de 12,87%, e esse fundo vem acumulando uma desvalorização de cerca de 15%. E o gráfico do último ano, o fundo desvalorizou bastante, mostrou que ele dá uma recuperada aqui e agora novamente vem sofrendo aí uma queda. Esse fundo que vem sofrendo bastante, principalmente devido à diminuição dos seus dividendos, tá? Ele é um fundo que foca muito no IPCA e o acumulado dos últimos meses no IPCA tá bem baixinho, cerca de 4, 3%. Então, isso acaba jogando os dividendos lá embaixo. Consequentemente, a cota tende a acompanhar, principalmente porque esse é um fundo de papel, tá? A gente sabe, que eu sempre comento com vocês, nosso mercado é muito rentista, então se o fundo diminui o dividendo, obviamente que ele vai cair cotação, é natural. O valor patrimonial dele, que a gente julga como valor justo, é 87,37. Então o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, mostra 0,89, então ele tá com cerca de 11% de desconto, tá bem descontado. Hoje o patrimônio do fundo é de mais de 3 bilhões, é um fundo gigantesco, e cerca de 300, quase 300 mil cotistas, tá crescendo bastante o RDM, mesmo passando por todos esses problemas, uma boa liquidez e o dividendo, né? Pagou aí no dia 17/1 cerca de 70 centavos e a gente vê. Ano passado, o ano que ele pagava cerca de 94 centavos, lá em fevereiro, veio diminuindo e agora pagando aí cerca de 70 centavos. Olha o gráfico dos últimos 5 anos, 2022 o fundo pagava 1,35, 1,32. Isso faz com que a cota tenda a cair normalmente, que é o que eu sempre falo com vocês. O rendimento tende a sempre a ser corrigido para estar pagando ali aquele 1% ao mês. A gente vê que agora tá em 0,86. Provavelmente essa cota deve cair mais um pouco aí, esse dividendo não aumentar para chegar no 1%. É o que o mercado corrige, o que o mercado aceita receber em fundo de papel, é sempre aquele 1% ao mês, tá bom? E vamos lá no relatório, focar sempre nas partes mais importantes. No geral, eles comentam um pouquinho da questão do dividendo, tudo mais. Fala um pouquinho da queda da taxa Selic. Novamente sofreu um corte, agora estão em 11,25. Eles comentam, né? A gestão tá muito otimista para 2024. Eles vão manter a carteira concentrada em ativos indexados ao IPCA. Eu também acredito que esse seja um bom movimento, já que ano passado nosso país, o nosso governo fechou um ano com um déficit gigantesco, vem fazendo medidas que aumentam a inflação. Eu acho que é questão de tempo para essa inflação voltar a subir e vir mais forte. Fundos que tiverem focado no IPCA, nesse momento que o IPCA vir mais alto, vai ter aquele ganho de capital da valorização do título e vai ganhar no dividendo. Então pode ser que o IRDM ainda volte para patamares muito bons. Vamos aguardar para ver. Essa é a minha expectativa aí pro final de 2024, uma melhora aí no IPCA, tá bom? Melhora, entre aspas, né? Que a gente fala que é um aumento, no caso. Eles comentam que eles reteram a parcela, tá? Foi uma do que era para ser distribuído, uma decisão, tá? Visão estratégica. Basicamente, eles reteram porque caso aconteça algum problema, o dividendo cai, não fica essa variação tão grande de dividendo, né? E aqui, olha o que eu falei para vocês. Em outubro, eles pagaram cerca de 71 centavos. Novembro foi 77. Já subiu um pouquinho a cota, 70. E agora, dezembro, 70 centavos. Então, jogou a cota um pouquinho para baixo. É o movimento natural. Em relação à taxa de gestão e administração, somadas dão 1%. Esse é o valor que o fundo paga. Aqui a gente vê as operações dele, né? A maior porcentagem do patrimônio está em 5% e a gente vê que tem muita operação aqui. São de 0,6, 0,59. É muito bem diversificado esse fundo. Fato, eu hoje vejo o RDM assim como um dos que tem a melhor diversificação no quesito patrimônio e fundo de papel, tá? Ele é muito, muito bem diversificado. Isso é um bom trabalho que a gestão vem fazendo. Aqui um pecado, vocês comentam, são 600 milhões aqui em fundos imobiliários. Eu já comentei com vocês em outros vídeos que tem fundos imobiliários aqui muito ruins, com muitos problemas. Tord, HCTR, Deva, são operações muito grandes e com vários problemas. Então, para mim, se esse fundo focasse somente em CRIs, ele teria um valor surreal de dividendo pagos a mais. São 600 milhões a mais em CRIs, sabe? Fundo imobiliário que não tem isso de patrimônio. Então, o fundo teria a ganhar muito mais com isso. Mas a estratégia deles a gente não mexe, só dá opinião e torce para que um dia eles nos escutem, né? Aqui a distribuição da carteira, como eu falei, ele tem um pouco de CRI, né? São 72%, mas também tem a grande posição em fundo imobiliário, cerca de 20% somente em fundo imobiliário, tá? O foco dele de fato é IPCA, tem um pouquinho de CDI e tudo mais, mas é bem pequena essa parcela. E a taxa média, né, do IPCA é IPCA de 8,69 e o CDI a gente tá em CDI mais 4,64, tá bom? Em relação à movimentação do mês, ele comprou alguns CRIs, comprou bastante CRI CDI, né? Uma boa movimentação. Vendeu também um CRI da Itacom, valor de 50 mil e pouquinho.
e comprou e vendeu, né? Ó, se livrando do VSLH, tomando um prejuízo grandão, mas pelo menos tá se livrando. E vendendo também HREC, né? Então se livrando aí de alguns fundos imobiliários. Comento que aqui ocorreram alguns eventos adicionais. Esses CRIs aqui do Pernambuco e Caprem sofreu uma amortização parcial. A amortização basicamente é o valor que eu empresto dinheiro para um CRI, ele mensalmente vai me pagar os juros. E de tempo em tempo ele tem que amortizar o valor dessa dívida. Então essas amortizações acontecem. E aí foi realizada essa amortização extraordinária, valor de 14 milhões aí esse mês, tá? Também comenta aqui que o Rafael Yunes não vai ser mais diretor da gestora. Mas isso aqui não é tão importante pra gente no momento. Aqui tem um pouquinho das operações, né? As operações que estão com problemas, esse detalhe e tudo mais. Cada uma das operações que estão em carência. Isso aqui é bom, tá? É algo que falta nos fundos que deram problema. Esse detalhamento, ó. A operação realizou amortização extraordinária no montante de 9,5 milhões. Foi acordado com a empresa período de pagamento. Isso aqui são, obviamente, são muitas informações e eu acho válido vocês entrarem. Mas das operações que estão com problema, vão aqui e vão falando, ó. O juiz deferiu o pedido de recuperação judicial da companhia. É bem interessante, que ele mostra o que de fato está acontecendo pro gestor não, pro cotista. Isso não tá acontecendo em outros fundos, o que é um ponto muito positivo. Deu problema? Ok. Infelizmente, a gente não quer que dê o problema, mas deu. Mas já que deu o problema, vamos ser abertos aí e passar todas as informações pro cotista. Excelente ponto positivo aí pro IRDM. Mostra que eles estão muito comprometidos com o cotista. Que a DR dele, total, o fundo teve 28 milhões de receita aí. Teve um pouquinho de despesa e tudo mais. E aí o resultado de 25 milhões. Aí ele pegou um pouquinho, cerca de 400 mil. Mês passado ele já tinha pegado um pouco também pra fazer essa reserva e aí distribuiu 70 centavos, tá bom? O fundo fazendo aí reservas pra caso eventualmente venha acontecer alguma coisa, ele conseguir manter pelo menos esse patamar de 70 centavos. E é algo que os fundos imobiliários não fazem muito, tipo, de você manter uma linha constante de distribuição, sabe? Eu acho que isso é muito válido. Porque é aquele negócio, se você distribui um pouco mais um mês, a cota sobe e mês seguinte ela cai, então fica sofrendo muita variação. A gente vê, ó, 80, 70, 77. Então aqui, escolhe um patamar de 75 e mantém esse 75. Você conseguiria distribuir tranquilamente e não ia ficar sofrendo tanta variação, que gera muito medo em cotista. Você fala um pouquinho dos fundos da Iridium, tudo mais, rentabilidade histórica e é isso. Bom, pessoal, vamos lá. Opiniões finais sobre RDM, o que eu espero desse fundo para 2024, tá bom? Primeira coisa, eu como investidor de fundo imobiliário, eu não gosto muito do RDM. Para mim, ele tinha um fundo potencial para ser o melhor fundo de papel que a gente tem no mercado, teria no mercado, mas ele não é. Primeiro, acho que o principal fator é essa questão dos fundos imobiliários que ele tem na carteira. Ele tem 600 milhões parados em fundos imobiliários, uns fundos imobiliários muito duvidosos, não geram de fato um ganho pro cotista e acabam afetando muito, né, o resultado do fundo no geral. São 600 milhões aí praticamente parados. Se estivesse no caixa, às vezes daria até mais rendimento. E são fundos ruins, vamos dizer assim. E a segunda coisa é, querendo ou não, o RDM é um fundo que já passou, que tá passando por problemas e já passou por problemas. E eu tenho um filtro muito grande que é, eu não invisto em fundo imobiliário que tem problema ou que já teve um histórico de problema no passado. Dependendo de como a gestora lida com a situação, eu posso até pensar em investir. Mas hoje a gente tem HXCR, KNSC, KNCR, vários fundos aí high grade, nunca tiveram problema algum, até pagam um bom dividendo, às vezes um pouco menos que esses fundos, mas que nunca deram nenhum tipo de dor de cabeça, sabe? E aí eu prefiro, às vezes, um ganho de capital menor, mas pra ter uma segurança maior. Essa é a minha visão, principalmente em fundos imobiliários, tá? Em ações, ou até mesmo criptomoedas, eu busco mais um risco maior. Aqui em fundos imobiliários eu busco segurança e tranquilidade. Então, esse é um dos filtros que me deixa fora desse fundo. Mas, olhando pelo lado positivo, as coisas boas do que eu vejo pro IRDM hoje, e aí a partir disso você tira essa conclusão, tá? Isso aqui não é recomendação, nada do tipo. É um vídeo pra gente conversar e bater ideia, debater e tudo mais. Eu vejo um potencial muito grande no RDM pra 2024. Principalmente que eu acho que ali pro meio, pro final do ano, a inflação deve começar a voltar aquela da subidinha mais forte. E esse fundo, o foco dele é a inflação, IPCA. E segunda coisa é, ele é muito bem diversificado. Por mais que ele tenha passado por problemas, ele tem operações de 0,20% na carteira, 0,3%. Então, ele é muito bem diversificado. E aí ele ganha um ponto nisso. E a segunda coisa é, a gente vê como que ele tá lidando com as inadimplências, né? Muito bem explicado, fala ali o que aconteceu no mês, tudo mais. Então, isso é válido, é um ponto positivo. Por mais que eu não goste tanto, também tem os pontos positivos. Nem todos os fundos imobiliários vão ter só lado negativo, tá? E isso, investimentos e tudo mais. Então, pra mim é um ano muito esperançoso pro RDM11. Vamos aguardar, vamos ver se essa análise vai bater. No final do ano a gente volta aqui e debate. Mas IRDM a gente traz todo mês aqui, que é um fundo muito legal. Eu gosto de acompanhar eles, mas hoje eu prefiro ficar de fora e não investir, tá bom? Então, no geral é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto aí, até a próxima e falou!